São 12 horas mais 19 minutos. Jornal da 103, onde a verdade tem voz e vez. 12 horas e 20, acabou de mudar e, como eu já havia dito no início do programa, a gente tem a satisfação de receber aqui hoje no programa Jornal da 103 a doutora Caíssa, ela que é advogada, especialista em assuntos previdenciários, pela primeira vez ao vivo aqui no programa Jornal da 103. Doutora, satisfação, prazer em recebê-la aqui ao vivo no Jornal da 103 da FM Vitória. Naldo, querido, boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação imensa estar com vocês pela primeira vez ao vivo. Eu sempre tenho a satisfação de estar na casa, mas é a primeira vez que eu estou podendo estar aqui com vocês e para mim é um privilégio imenso. Muito obrigada pela oportunidade. A gente aqui agradece pela hombridade prestada ao jornalismo desta casa. E hoje o nosso assunto é os direitos dos filhos dependentes das mulheres vítimas de feminicídio. Feminicídio é um tema que a gente debate muito aqui no programa, a gente tem discutido muito aqui, não só com advogado. Pela primeira vez nós vamos falar dos direitos das crianças, né, que têm as suas mães vítimas desse crime, né, que infelizmente vem crescendo cada dia mais hoje no país, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Mas, afinal de contas, doutora, o que é exatamente a pensão especial para órfãos do feminicídio, ou seja, a Lei 14.717, e qual é o valor pago hoje mensalmente diante dessa situação? Naldo, a lei da pensão especial para os filhos das mulheres vítimas de feminicídio é uma lei que ela foi pensada para proteção da criança e adolescente em virtude da perda da mãe, né? Porque quando a gente fala em feminicídio, a gente sempre pensa na vítima. E a gente esquece que dentro de toda essa tragédia existe outras vítimas silenciosas que são os filhos. Exato. Então essa lei ela foi criada como uma maneira do Estado minimizar o impacto. Porque muitas não, né? Em todos os casos, os filhos eles perdem a mãe já de uma forma muito violenta e eles são ali retirados daquele grupo familiar, eles têm uma perda financeira significativa, eles perdem, né, a presença da mãe. Então o Estado ele criou esta lei com o objetivo de amparar essas crianças, de dar para essas crianças e adolescentes dignidade. É uma maneira que o Estado está encontrando de amparar. Nós não podemos esquecer dessas crianças, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: nenhuma lei vai trazer uma mãe de volta para o filho. Nenhuma lei vai poder dar para essas crianças o abraço e a presença da mãe. Exatamente. Mas é uma maneira que a sociedade tem de dizer para essa criança e para esse adolescente que eles estão amparados, de garantir dignidade para essas crianças, de garantir para essas crianças e adolescentes um acesso à justiça, à educação, à alimentação e ao vestuário. A lei vai estabelecer que a pensão especial ela vai ser paga no valor de um salário mínimo aos filhos das mulheres vítimas de feminicídio. E aqui é importante a gente alertar, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que os filhos não são apenas os biológicos. A lei ele traz ali a possibilidade de ser estendida aos enteados, aos menores sob guarda, todas aquelas, né, os dependentes daquela vítima. Então basta o requerente, que vai ser os filhos, provarem, primeiro, que a mãe foi vítima do feminicídio, provar sua situação de dependência em relação àquela vítima e preencher o critério renda, porque os menores eles precisam ter menos de 18 anos de idade, né? E ter também o critério renda estabelecido, que o grupo familiar ele precisa ter uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa igual ou inferior a um quarto salário mínimo. Se tratando aqui da nossa região, porque eu acho que é uma pergunta muito importante, porque aqui a gente já teve também mulheres vítimas de feminicídio aqui na nossa cidade, inclusive tratando de um caso que aconteceu, eu acho que todos lembram, que é o caso da professora Aline, que aconteceu há um tempo atrás. E aí, como advogada previdenciária, e nós estamos tratando desse assunto aqui hoje, a senhora já recebeu algum cliente querendo rever essa situação aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade? Já. Mas algo muito recente, porque a lei ela foi publicada em 2023 e precisava de decreto para regulamentação. Então até mesmo os órgãos competentes eles ainda estão nessa fase, né, de receber esses benefícios e ir processando esses benefícios. Então esses benefícios eles estão em fase de análise. Mas sim, nós já recebemos, e é importante a sociedade saber
que as pessoas que têm direito já podem pleitear esse benefício, né? Reunir a documentação necessária. Quais seriam essas documentações? A comprovação do feminicídio. Então, comprovando o feminicídio, comprovando a dependência dessas crianças e desses adolescentes em relação à mulher que foi vítima de feminicídio, elas podem já pleitear esse benefício e sim, na nossa região já tem gente solicitando o benefício. Existe um tempo certo para fazer essa solicitação ou não existe ali um tempo determinado? Não, essa pergunta é interessante, né? A gente sempre costuma dizer que o quanto mais cedo você requerer, melhor para efeitos financeiros. Porque a gente vai trabalhar com a questão dos retroativos. Mas nesse caso, que é um caso muito sensível, a gente também, né, tem a noção, né, a sensibilidade de entender que as famílias, elas primeiro vivem o luto, para depois buscarem os direitos. Então é importante que as pessoas saibam que a partir do momento que elas captam essa informação que a gente está passando, que elas tenham esse conhecimento de que elas possuem esse direito, o quanto antes solicitarem melhor, principalmente para os efeitos financeiros. Agora, para receber esse benefício, é preciso que a mãe estivesse fazendo ali algum tipo de contribuição ao próprio INSS. Se a mãe não trabalhava ou não contribuía para o INSS, a criança ela perde o direito ao benefício ou a lei garante mesmo assim? A lei garante. E essa é a informação importantíssima para quem está em casa. Porque muitas pessoas confundem esse benefício com os benefícios previdenciários, como a pensão por morte. E aí procuram um profissional especializado pleiteando a pensão por morte. E aí, né, pode ter uma negativa, porque quando ela pede a pensão por morte, ela precisa provar que a mãe contribuía para o INSS. A lei da pensão especial não vai exigir contribuição, não vai exigir essa contraprestação da mãe pagando para o INSS, não. Ela é justamente uma lei que tem um caráter assistencial, um caráter social de proteger essa criança e esse adolescente. Então é uma lei que é voltada para a proteção. Como ela é voltada para a proteção, ela não vai exigir contribuição. Então não é um requisito que a mãe tenha contribuído para o INSS. Basta, como nós falamos, provar que a mãe foi vítima do feminicídio e que ele é um adolescente, uma criança menor de 18 anos e que preenche o critério da renda para ter direito ao benefício. Agora, na prática, doutora, qual é o primeiro passo que o avô, até mesmo a avó ou o guardião, né, da guarda dessa criança deve dar aí para pedir esse dinheiro? É diretamente no INSS? Sim. O primeiro passo é reunir toda a documentação necessária. Reunindo toda a documentação necessária, eu oriento que procure o INSS, porque as solicitações são feitas através do INSS, mas também oriento as pessoas a buscarem informação especializada para que não corra o risco de juntar a documentação desnecessária ou não corra o risco de juntar a documentação que deveria não juntar a documentação necessária, que é muitos motivos das negativas, são justamente em razão da falta de documentação necessária que não é juntada. Agora, nesse caso de documentações necessárias, é preciso esperar a condenação final do agressor na justiça ou o inquérito policial já serve? O inquérito policial já serve. A lei vai dizer justamente isso, porque a gente sabe, Naldo, que infelizmente os processos judiciais são morosos, são demorados. Então, como a lei visa proteger a criança e adolescente, não seria razoável, não seria justo que essa criança e esse adolescente esperasse o curso, né, todo o tempo ali do processo criminal, que a gente sabe que é demorado. Não esperasse uma sentença dizendo que aquele investigado de fato foi, né, definido como o culpado, vamos dizer assim. O inquérito policial já serve. O que é que os requerentes precisam levar como documentação? Toda a documentação que ateste que houve indício de feminicídio. Então a documentação do inquérito policial já serve, a denúncia feita pelo Ministério Público serve. Agora, em relação ao agressor, a lei ela impede totalmente que o pai ou o padrasto agressor ele tenha qualquer acesso a esse dinheiro ou aos bens da criança? Impede, justamente porque a lei ela visa proteger a criança e o adolescente, não o agressor. Então, a própria lei já vai dispor que o agressor ele não pode ser beneficiado por esse benefício, né, por essa pensão especial. Então, quem é que vai ser o beneficiário? Vai ser a criança ou adolescente, mas como a gente está falando de criança e adolescente, quem vai gerir esse benefício vai ser o responsável legal dessa criança e adolescente. Agora vai uma pergunta que eu considero muito importante,
que é no caso de famílias que recebem o Bolsa Família ou até mesmo o BPC. A chegada da pensão especial corta esses outros programas sociais, doutora? Naldo, a lei vai dizer que não é possível acumular benefícios. Então, primeiro eu oriento que as pessoas busquem informação especializada sobre o assunto, para que junto com o especialista ela possa analisar qual benefício lhe é melhor. A lei vai dizer que não pode existir a acumulação desses benefícios, mas é perfeitamente possível que o requerente ele escolha o melhor benefício. Então, por exemplo, você falou do BPC e Bolsa Família, que geralmente vai ter ali a mesma renda, né, o valor de um salário mínimo. Mas quando a gente fala de um benefício previdenciário como a pensão por morte, a depender do salário de contribuição da mãe que morreu, da mãe que faleceu, o benefício de pensão por morte pode ser vantajoso. Então, minha orientação é que procure uma análise especializada, um profissional especialista, para que possa orientar melhor. Porque cada caso é individualizado, é único, é preciso analisar com muita... E quando o benefício, no caso, Bolsa Família, estão tirando o BPC, porque o BPC é um salário mínimo, mas quando o valor do Bolsa Família ele é inferior, né, ao salário, ele corta também com a chegada dessa pensão? Sim, porque... a pensão pode ingressar o valor do cálculo da renda para o Bolsa Família. A gente está falando de dois benefícios com requisitos distintos. Para você receber o Bolsa Família, você também não pode ter renda nenhuma. E como o BPC agora também já conta sempre contou, né, para o Bolsa Família. Hoje também está contando para a renda do BPC o Bolsa Família, que antes era excluído. Agora, em relação aos desafios práticos e a atualização, vamos falar da questão do INSS, que essa às vezes é a maior dor de cabeça de quem recorre a esses benefícios. Como que está hoje a velocidade de análise do próprio INSS na prática? O pedido ele costuma ser liberado rápido ou as famílias enfrentam aí aquela enorme fila do INSS? O que fazer em caso de demora ou até negativa do INSS? Naldo, tá dependendo muito do local, tá? E das agências do INSS, da unidade do INSS, onde o processo vai tramitar, vamos dizer assim, vai ser processado. Mas, como eu disse, é uma lei muito recente, né? A gente tem essa lei de 2023, que teve decreto que regulamentou muito recente, e o próprio INSS, ele trouxe normas para regulamentar essa lei agora em 2025, 2026. Então é algo muito recente. Os processos ainda estão em análise, mas dentro daquilo que a gente trabalha do INSS, são processos que estão dentro do que se espera. Eu não posso dizer para o ouvinte que é algo que vai ser rápido, para não criar expectativa no ouvinte de que vai dar entrada em um mês o valor vai estar disponível. Mas também a gente não está trabalhando com a perspectiva de demora, não. Muito bem. Muito bem, agora para quem está nos ouvindo agora e de certa forma pode até estar cuidando aí de uma criança nessa situação a qual nós estamos falando aqui, onde encontrar ajuda principalmente gratuita, já que muitas vezes as pessoas não têm a condição de pagar um advogado se não tiver condições aí. Naldo, a gente sempre fala em defensoria pública, mas no nosso município não tem atuação da defensoria pública. Mas a gente orienta, né, que procure de forma gratuita. Eu não sei lhe dizer os órgãos do município direcionados, mas eu encaminharia para o CRAS, né, o Serviço Social da cidade, e nós temos excelentes profissionais também na região, que vai tratar do assunto. E eu queria só retomar uma pergunta que você me fez anteriormente, que talvez não tenha ficado tão pro ouvinte. Então, né, você me perguntou o que fazer diante da negativa da INSS. Isso. E foi algo que eu acabei me passando, desculpe. Diante da negativa da INSS, as pessoas precisam entender que não é o fim. O fato do INSS ter negado o benefício não quer dizer que aquela família não tenha direitos. Então, talvez tenha sido uma documentação que não foi juntada, é necessário rever o processo administrativo que aconteceu. As pessoas têm a possibilidade de entrar novamente no INSS ou já ir para o judiciário. Em relação aos órgãos, né, que nos assistem, nós temos aí o Serviço Social do município, que é excelente, né? A gente tem uma equipe maravilhosa. Temos também profissionais que atuam na área previdenciária, que tem muito conhecimento, né, sobre o assunto, que eu orientaria de forma muito tranquila as pessoas a buscarem, mas de forma gratuita eu orientaria o município, o Serviço Social do município. Doutora Caíssa, de certa forma, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa hoje, pela presença, também pelas explicações tão esclarecedoras no Jornal da 103 de hoje. Como a gente não tem aqui defensoria pública, né, eu vou pedir para a senhora deixar aí o seu contato para dar uma mensagem final, caso queira as pessoas te procurarem. Naldo, querido, muito obrigada. Eu sou Caíssa Priscila, sou filha da região com muito orgulho. Nosso escritório está localizado ali no Shopping GAN. Dentre outros colegas, né, nós temos colegas especialistas aqui na área, muitos
que as pessoas podem estar procurando. Então é muito importante as pessoas saberem que na nossa região nós temos muitos profissionais especialistas e qualificados para tratar do assunto. Em relação à oportunidade que vocês me deram hoje de trazer esse tema muito sensível e muito importante, porque infelizmente as pessoas não têm conhecimento, o que falta à população, eu digo sempre, é conhecimento. E sobretudo sobre essa questão, né, dos filhos vítimas das mulheres de feminicídio, porque, como eu disse, nenhuma lei vai conseguir trazer uma mãe de volta, nenhuma lei vai conseguir substituir um abraço, a presença de uma mãe, mas nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, a gente precisa dar para essas crianças e adolescentes essa sensação de que elas poderão reconstruir a vida, de que elas poderão ter acesso à saúde, à escola, à alimentação. E esse valor de um salário mínimo é o primeiro passo, né, diante de tanta tristeza, diante de tantos marcos. Então, para essas pessoas que estão nos ouvindo, minha mensagem é: não deixem de buscar os seus direitos. Seja na forma administrativa ou, se necessitar, da forma judicial, que às vezes as pessoas, quando o INSS nega para elas, parece que é o fim. Não desistam, porque as pessoas que estão passando por isso já vivenciaram dores, né? E a única maneira que nós, enquanto sociedade, temos de buscar diminuir essa dor é buscando os direitos dessas pessoas. Então, esse é o meu recado. Vamos buscar os direitos das pessoas, vamos lutar por esses direitos. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, é um prazer imenso. E gostaria de pedir licença. À vontade. Para deixar um abraço para meu avô Moacir Baixaria, que da última vez que eu falei com vocês, eu não deixei um abraço para ele. Ele cobrou, com certeza. Muito obrigada, Naldo. Doutora, antes da senhora se despedir, eu não poderia deixar de fazer isso aqui, porque amanhã, já é 1º de agosto, começa aí o Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de conscientização que visa o fim da violência contra a mulher. Como nós estamos falando de filhos vítimas, né, de pessoas que foram vítimas de feminicídio, eu não poderia deixar, né, de pedir para que a senhora deixe aqui também, como mulher, né, e defensora dos direitos, uma mensagem aí para as mulheres, principalmente aquelas que sofrem, mas sofrem de forma silenciosa. Muito difícil, mas vamos lá. É um tema muito sensível. Eu, como mulher, é uma parte que me toca muito, porque eu não posso deixar de dizer para essas mulheres que, apesar delas se sentirem sozinhas, elas não estão. Elas têm um universo que está disposto a caminhar de mãos dadas com elas. Então, diante de qualquer violência, seja física, seja emocional, psicológica, denuncie, busque ajuda, porque a gente vê os números, né? Eu costumo dizer que processo fala de números e pessoas falam de histórias. Exatamente. A gente precisa que essas histórias sejam contadas e sejam eliminadas no sentido de serem mais números. A gente precisa de medidas que sejam eficazes e a gente precisa que essas mulheres possam pedir ajuda e terem essa ajuda em tempo, feitas de forma concreta, né? Que as ameaças elas sejam sanadas e que as ameaças elas não evoluam para uma tragédia, que a gente não tenha aqui que vir falar de mais filhos que perdem suas mães de forma tão violenta. Então, para essas mulheres, a minha mensagem é: denuncie, clame por ajuda e nós estamos aqui para ajudar vocês. O 180 está aí para isso, né? Perfeito. Doutora, a gente agradece. Agora são 12h37. Eu faço um rápido intervalo comercial e a gente retorna já. Obrigada. Jornal da 103. Análise, opinião e os fatos do dia.